Na aula anterior nós falamos sobre teorema do confronto, desigualdade de Bernoulli e mostramos uma aplicação disso no cálculo das raízes de um número, né? Da raiz enésima de um número positivo, número real positivo. Bem, nesta aula nós vamos agora provar o teorema do confronto e vamos aplicá-lo na resolução de uma questão. Então nós temos, né, lembrando, três sequências de números reais, xn, yn e zn, de modo que essas sequências, a partir de um certo termo, né, por isso o n suficientemente grande, a partir de um certo índice nós vamos ter, né, o xn menor do que ou igual a yn, menor do que ou igual a zn. E vale lembrar que os limites de xn e zn são iguais, e são iguais a L. Então o limite do meio, que é o do yn, né, o limite do termo geral do meio, também vai ser L. Agora vamos provar isso. Bem, por definição, por hipótese, né, nós temos que o limite de xn e o limite de zn são iguais a L. Esses limites são iguais a L. O que nós podemos fazer é o seguinte aqui. Nós podemos recorrer à definição. Já que o limite de xn é L, então, dado um certo epsilon, vai existir um N1 natural, de modo que n maior que N1 vai implicar módulo de xn menos L é menor do que epsilon, né? E daí o xn está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, certo? De igual modo, a gente pode dizer que se o limite de Zn é igual a L, então, dado o epsilon maior do que zero, existe o N2 natural, tal que N maior que N2 implica Zn menos L menor do que epsilon, né? O módulo de Zn menos L menor do que epsilon, e daí o Zn também está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Agora você vai trabalhar com essas duas informações, com essa informação aqui e com essa informação aqui. Agora, vamos tomar, no caso nós temos aqui o N1, né? E aqui nós temos um N2. Vamos tomar o N0 como o máximo desses dois. E vamos tomar, claro, um N suficientemente grande para recorrer também à nossa hipótese, né? Porque nós sabemos que para N suficientemente grande, vale isso aqui. Bem, tomando então o N0 como o máximo de N1 e N2, N maior que N0 e N suficientemente grande, nós temos isso aqui. Lembre, o xn está entre L, tá no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. O Zn também está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. E para N suficientemente grande é válido isso aqui, hipótese. Ora, então, tudo isso aqui está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. E daí nós vamos agora tomar para esse lado aqui só o que nos interessa, que é o yn. Ou seja, o yn está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Significa que o módulo de yn menos L é menor do que epsilon, e daí nós temos que o limite de yn é igual a L. Portanto, está provado o nosso teorema do confronto. E agora nós vamos resolver uma questão que inclusive é importante dizer para vocês, né? Essa questão caiu na prova de seleção do mestrado da UFPA, né? A Universidade Federal do Pará, do ano de 2018. A prova foi em fevereiro de 2018, essa questão caiu na prova, né? Seja, né, o A maior do que zero, B maior do que zero. Então nós temos que provar que o limite da raiz enésima da soma A elevado a N mais B elevado a N é igual ao máximo entre A e B. Bem, para quem não entendeu, o que ele quer dizer é isso aqui. Ele quer dizer que quando você toma dois números reais e você eleva esses números a um certo expoente e depois você calcula uma raiz com um índice igual a esse expoente, então o resultado vai ser exatamente o máximo deles dois. Vou tomar aqui um caso particular, né, que é o A igual a 0,4 e o B igual a 0,9. Ora, para n igual a 1, olha só, eu tenho A elevado a n mais B elevado a n dentro de uma raiz de índice n. Ora, aqui é o próprio 0,4, aqui é o próprio 0,9, né, porque o expoente é 1. E se o índice da raiz é 1, significa que nós não temos raiz. Então isso aqui vai dar 1,3. Agora, por exemplo, se o n for igual a 5, eu tenho a
a quinta potência de 0,4, mais a quinta potência de 0,9 e a raiz de índice 5, né, dessa soma. Então vai dar isso aqui, né? Pode reparar que já deu mais próximo de 0,9, né? E se eu fizer para o expoente para n igual a 20, olha, vai dar mais próximo ainda. Ó, deu 0,9, 0,00000, e no infinito isso aqui vai dar 0,9. Ou seja, nós vimos que quando eu tomei esses dois, eu joguei nesse termo geral aqui, né, os valores, e nós vemos que conforme o n aumenta, o valor se aproxima mais do máximo deles, que é 0,9. Só que, logicamente, eu não vou tomar casos particulares, né? Como eu quero provar para quaisquer A e B positivos, eu tenho que, logicamente, provar para A e B quaisquer. Não vou provar para dois valores em particular. Bem, vamos então iniciar a demonstração. Inicialmente, você tem que supor que você tem que considerar um deles o máximo, né? Eu vou supor que o máximo entre A e B seja B, né? Então, suponhamos que B seja o máximo entre A e B, tudo bem? E vamos trabalhar com essa hipótese, né? Se você quiser supor que o A seja o máximo, tudo bem, né? Aí no final a resposta vai dar um A, né? Aqui nesse caso vai dar um B porque o B é o máximo, tudo bem? Bem, já que o B é o máximo, então eu posso dizer que A é menor do que ou igual a B. Posso dizer isso, não posso? Sem problema nenhum. Posso dizer ainda que já que esses dois são positivos, então se A é menor do que ou igual a B, eu posso dizer que A elevado a N é menor do que ou igual a B elevado a N. Tem problema. Posso dizer isso aí sim. Bem, e sei que esses dois são termos positivos, né? Porque se A e B são... Se A e B são não negativos, eu posso dizer que AN é não negativo e que A elevado a N é não negativo e B elevado a N também é não negativo. Posso adicionar aos dois membros B elevado a N, então eu vou ter isso aqui, ó. Então aqui fica B elevado a N mais B elevado a N, tudo bem? Ora, e como esse A é não negativo, eu posso dizer que isso aqui é maior do que ou igual a B elevado a N. Porque na pior das hipóteses, esse A elevado a N é zero, né? Ele é não negativo. Então isso aqui é menor do que ou igual a isso aqui, que é menor do que ou igual a isso, né? Partindo daqui, vamos construindo o raciocínio. B elevado a N mais B elevado a N dá 2 vezes B elevado a N. Né? Tudo bem? Ora, eu quero chegar a isso aqui, tudo bem? Eu quero chegar a isso aqui. Eu já tenho isso aqui. Para chegar a isso aqui, só está faltando passar, no caso, levar todo mundo a 1 sobre n, né? Que no caso é a raiz enésima. Posso fazer isso, não tem problema. Já que todos eles são não negativos, né? Estamos partindo da hipótese, né? Todas as informações da hipótese vão ser exploradas em algum momento, né? É importante ficar com isso em mente. Então, a raiz enésima de B elevado a N é menor do que ou igual a raiz enésima da soma A elevado a N mais B elevado a N, que é menor do que ou igual a raiz enésima de 2B elevado a N. Posso simplificar N com N aqui, né? Vai ficar B. Aqui eu mantenho isso. Aqui é um produto, então eu posso distribuir a raiz para os dois. Eu vou ter raiz enésima de 2 vezes a raiz enésima de B elevado a N. No caso, eu posso simplificar N com N. Vai ficar o B apenas. Pronto, olha o que vai acontecer agora.
Se eu aplicar o teorema do confronto, né, eu posso aplicar limite para todos eles agora. O limite do B, lembra que o B é uma constante, o limite do B vai ser o próprio B. O limite desse produto aqui é o produto dos limites. O limite de B eu já sei que é B. E o limite da raiz enésima de 2, nós vimos na aula anterior, né, que a raiz enésima de um número positivo, o limite dela é 1. Então vai ter B desse lado, B desse lado. Né, então vai ficar isso aqui. Lembra que é um produto, eu posso colocar como limite. Pronto, isso aqui é B, né? Esse limite aqui é B. E aqui nós temos o limite da raiz enésima da soma A elevado a N mais B elevado a N. E esse limite aqui ele é 1. Esse limite é 1, nós vimos isso na aula passada. E esse aqui é B. Teorema do confronto. Se os extremos são iguais a B, o do meio também vai ser igual a B. No caso, o limite de A elevado a N mais B elevado a N, raiz enésima, é igual a B. Tudo bem? É isso. Obrigado.